Olá, meu nome é Fábio Pinheiro Gazzi, sou professor de Direito Civil e de Direito Empresarial e hoje inicio com vocês um projeto que é a revisão de Direito Empresarial com foco na OAB. A base desta revisão proposta neste semestre é exatamente a prova de número 27, aplicada no dia 18 de novembro de 2018. Analisando essa prova de Direito Empresarial, nós temos as questões prova branca 46, que fala do conceito de empresário, 47, que fala da cooperativa, 48, que fala da duplicata, 49, que fala de franquia, e a 50, que é de recuperação judicial. Vamos começar então pela questão 46. Todas as questões que os senhores forem ler, dica, grifem os conceitos, as palavras-chave e vejam qual é a pergunta do examinador. Compreenda bem a pergunta e entenda a palavra-chave. Se nós analisarmos o contexto da questão 46, verificaremos que o Roberto, ele pretende abrir e acaba abrindo uma hotelaria. E aí vem, considerando a descrição da atividade econômica explorada por Roberto, assinale a afirmativa correta. Então veja que o próprio problema já está dando uma diretriz para nós, ou seja, o Roberto, ao abrir uma hotelaria, uma hospedagem, é ou não é empresário? Qual é a relevância dessa pergunta? A relevância é que, se ele for empresário, todas as normas do direito empresarial serão aplicadas. Todas aquelas regras de ordem econômica, de circulação de riqueza serão aplicadas. Se ele não for empresário, esquece, aplicaremos tão somente o direito civil. Qual é o conceito de empresário? Artigo 966 do Código Civil. O caput do artigo 966 do Código Civil, ele vai trazer exatamente o conceito de empresário, que é todo aquele que exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou serviços. Então gravem bem isso, porque este é o empresário para quem todas as normas do direito empresarial serão destinadas. O parágrafo único não se considera empresário, quer intelectual, artística, científico, literário ou artístico, significa dizer que para estes não se aplica o direito empresarial. Mas vocês podem falar, Gazzi, eu no dia a dia como que eu vou saber isso? Se vocês lerem o artigo 982 do Código Civil, vocês verificarão que o foco está no objeto. Veja o objeto, qual é a atividade que a pessoa irá exercer. Se a atividade for intelectual, artística, científica ou literária, não empresário. Aí vai para o registro civil de pessoas jurídicas, não sofre falência, não pode pedir recuperação judicial, não pode emitir determinados títulos de crédito. Agora, se o foco, o objeto, a atividade não forem essas atividades, não forem intelectuais, artísticas, científicas, literárias, sim, será empresário e todo direito empresarial será aplicado. Vale a pena então enfatizar que o empresário é a pessoa que empreende, que pode ser pessoa física, como o caso do empresário individual, que é uma pessoa natural, ou jurídica, que é o caso da sociedade e da EIRELI, artigo 44. Então, se nós lermos de novo a questão 46, verificaremos que ele está cobrando este conceito, esta análise do empresário. E para finalizar esse conceitinho, lembre-se, quais são os perfis da teoria da empresa? Alberto Asquini apresenta os perfis subjetivo, que é a pessoa física ou jurídica, o funcional, que é a atividade econômica organizada, o perfil objetivo, que é o estabelecimento empresarial, o conjunto de bens, corpóreos e incorpóreos, e o perfil corporativo, que é a comunidade laboral, a mão de obra, aquela cadeia organizada, aquele elemento de empresa que, graças à cadeia continuada, permite o desenvolvimento da atividade empresarial proposta. Então agora, se vocês abrirem a questão 46 da prova branca, do exame 27 da Ordem dos Advogados do Brasil, do dia 18 de novembro de 2018, os senhores verificarão que as letras A e B estão erradas, porque elas falam que a atividade de hospedagem, de hotelaria, não é empresária. Claro que é. Não é intelectual, não é artística, não é científica e não é literária. Quando analisamos as questões C e D, ficamos em dúvida. Por quê? Precisa ou não precisa do registro?
Vocês aprenderam que, conforme artigos 967, 45, 46, o 1150 do Código Civil, o registro é obrigatório para os empresários. E o artigo 970 do Código Civil fala que para os empresários rurais o registro é facultativo. Sendo assim, fica a pergunta: para que você seja empresário, o registro é obrigatório? Se não for rural, sim. Mas aí vem o que o examinador está perguntando na linha C e D. Para que você seja considerado empresário, é obrigatório o registro? Então gravem isso, meus queridos. O artigo 966 do Código Civil não condiciona o conceito de empresário ao registro do empresário. Sendo assim, gravem, friso, empresário é aquele que exerce profissionalmente atividade econômica para a produção ou circulação de bens ou serviços, independentemente de estar ou não registrado. O registro é importante para dar autenticidade, segurança jurídica, publicidade e, se for uma sociedade empresária ou uma EIRELI, para constituir a personalidade jurídica. Só para isso que serve o registro. Só é até uma expressão muito fraca, né? Porque é muito importante. E quando a gente analisa esse contexto, por sinal, o registro ele vai fazer aquela separação patrimonial. Então, enquanto você que exerce atividade de empresário do 966 não estiver registrado, você responderá com o seu próprio patrimônio, sempre. É o que se chama de sociedade irregular. Tudo bem, meus queridos? Aguardo vocês para o próximo vídeo, quando comentaremos a questão de número 47 do exame 27 da Ordem dos Advogados do Brasil. Obrigado pela atenção, um abraço!